Olá, muito boa tarde. Hoje dia 5 de novembro de 2024. São 13 horas e 53 minutos em Portugal continental. E vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos com comentários do Espírito Miramês e outros também, por mim. Eu sou o Carlos Silva e vamos hoje para o episódio 80. Mas antes de começar propriamente o estudo, quero pedir ao nosso mestre, nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual, Jesus, para que este momento seja de paz, de amor e de harmonia e discernimento no estudo desta obra de Allan Kardec de 1860. Peço também aos nossos guias, ao mentor deste trabalho, e aos nossos guias de todos aqueles que vão ouvir e falar, para que estas perguntas e respostas de Allan Kardec e dos Espíritos possam nos esclarecer as dúvidas que possamos ter sobre a vida depois da morte. Vamos então dar início ao estudo. Relembro que estamos no capítulo 11 dos Três Reinos, os animais e o homem. Pergunta 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de visitas e progresso que todas as suas obras revelam. E na resposta dos espíritos é a seguinte: tudo em a natureza se encadeia por eles que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contacto que o homem no seu estado atual nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá intervê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho, da ignorância, lucrará a ver, claro, na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabeis que não é possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante as leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Mas Kardec reforça a pergunta com a seguinte: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contacto entre a alma dos animais e a do homem? E os espíritos respondem de uma forma muito clara: é. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Olha que esta pergunta e respostas são extremamente esclarecedoras. É que estamos a falar aqui. A inferioridade não é perpétua. Eu penso que estamos a falar nesta pergunta 604, repito, a inferioridade não é perpétua. Ou seja, os elos, segundo o entendimento que tive, os elos que interligam os reinos da natureza são muitos e imperceptíveis para o muito acanhado conhecimento que nós temos. Os reinos estão todos respirando o mesmo ar, o mesmo sol, e sorvem da mesma água. As diferenciações são muito pelo estado espiritual de cada ser, devido à escala que pertence. Se Deus criasse todos os seres e as coisas de uma só vez, todos estariam no mesmo nível de entendimento e com os seus valores despertados no mesmo clima de sublimação. Mas o caso não é esse. A criação é algo constante e a justiça nos informa que os que foram criados primeiro já passaram por experimentações que lhes conferem o estado espiritual mais elevado do que os que foram feitos por último. Interessante, não é? É que a vez destes últimos irá chegar, claro, como aconteceu com os que foram feitos primeiros. É que nós temos que perceber que não há injustiça na casa de Deus.
todos somos iguais por termos saído da força do seu amor. Os animais, mesmo nos mundos superiores, são inferiores aos homens que lá se encontram. E isso é justo, pois falta neles a ação do tempo para despertarem as qualidades que todos possuem. Às vezes, porém, descer para mundos inferiores com o passar dos tempos e lá receberem os corpos humanos como espíritos que receberam a razão e daí começarem as lutas como nós estamos empreendendo rumo à luz. É que toda a grandeza da alma depende dos esforços contínuos e dores sem conta. Esses são processos e não podemos sair deles se queremos crescer. Eles são as nossas metas, criadas por Deus e pelos seus ministros. Depois de nos tornarmos espíritos já experimentados nas lides, provações e expiações, vem justo nos convidar para orarmos e vigiarmos, para que não caiamos em novas tentações, se elas já não têm mais nada a fazer no nosso mundo interno. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 40. É que se depois estamos preparando, não oramos nem vigiamos, podemos pagar muito as faltas de displicência. As experiências acumuladas já foram bastante para o devido aprendizado que nós devíamos ter. E temos uma coisa: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à nossa disposição. Temos que o ler e viver esse ensinamento divino, que Ele nos irá indicar todos os caminhos para a libertação que todos nós procuramos. O homem velho, com as suas paixões inferiores, peço imensa desculpa pelo barulho de fundo, mas acho que tem obras aqui em redor o ano inteiro, não é só num mês ou até um ano inteiro, mas enfim, todos temos direito. Vou repetir: o homem velho com as suas paixões inferiores deve ceder lugar para o homem novo de virtudes superiores. Está-se aproximando o fim dos tempos maus. Tudo o que há nessa internia pode perecer, para dar lugar à harmonia divina, tendo não Deus, mas Jesus, como um só pastor para um só rebanho. Os animais dos mundos superiores somente possuem mais inteligência do que aqueles que vivem na Terra, mas inteligência essa em relação às coisas materiais, mesmo assim restrita à sua escala. Mas nós homens, por sua vez, é proporcionada a vida moral, já com uma grande vantagem é de receber como médios a intuição mais apurada dos que estão além da nossa faixa, neste caso, da futura faixa evolutiva. E vamos passar à pergunta 605. Considerando-se todos os pontos de contacto que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, e feita a predominância de uma ou outra dessas almas? Pergunta Allan Kardec, e os espíritos respondem: não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem os seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, participa dos espíritos. E Kardec volta a perguntar: de modo que, além das suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se,
tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? E responde o espírito: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a do animal, a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que um não pode animar o corpo criado por outro, mas, conquanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivela aos animais, o homem tem um corpo que às vezes o rebaixa até níveis deles. Por isso que o corpo é só um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Allan Kardec faz um comentário que eu acho que é extremamente importante. Eu vou lê-lo. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz a princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes, dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, isento dela, e leva-se à sua verdadeira destinação. Então, eu acho que estas perguntas de Allan Kardec são extremamente importantes para o esclarecimento de todos. É que nesta pergunta 605 nós falamos uma só alma e nada mais. Ou seja, nós não devemos pensar que o homem possui duas almas. Isso é uma filosofia completamente errada que não devemos nutrir no nosso celeiro de inteligência. São sementes ilusórias que devem ser dissolvidas. É que o espírito que anima o corpo é só um. Porém, as naturezas são muitas no que se refere às paixões inferiores. Isso são coisas completamente diferentes. O que faz os homens se desviarem da verdade e da ignorância das interpretações que a vidente lhes fornece, as duas almas que o homem parece ter são corpos espirituais que assim, como se assim pudesse chamar, vejamos, quando é encarnado o espírito usa vários corpos para a sua sustentação e das suas qualidades, quais sejam o corpo do desejo, o corpo mental, o perispírito e outros, que ainda não falámos, e nem tão pouco está dentro daquilo que nós conhecemos. Eles são tantos que fogem à percepção dos que ainda não alcançaram a verdadeira paz de consciência, como nós. Mas o espírito é somente um, na direção de todos os outros instrumentos. É como a gente pensar assim, vamos pensar assim, vamos observar um fruto, a laranja, por exemplo. Quantos revestimentos existem para te entregar esse suco maravilhoso que alimenta? A película que reveste o suco nos favos, os gomos, outra película que reveste os gomos, a casca. Existem nos frutos muitos corpos. Isso é a natureza. Sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do Espírito seja dada e o aprendizado da alma seja consumado. Os corpos que servem os espíritos têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o espírito nas coisas que ele acumulou no tempo nesses corpos. A alma, para se libertar diretamente e definitivamente das ilusões, precisamos que se limpar todos esses corpos, que ela ainda e que com ela, ultrapassam o túmulo e caminham com ele em busca da evolução. À medida que vamos nos fazendo de certos corpos grosseiros, vamos ganhando outros mais sutis, mas para poder corresponder às nossas ansiedades mais elevadas. Se o corpo de desejo está repleto de paixões inferiores,
Nós estamos presos a ideias inferiores. Ideias que nós próprios formulamos. E como é que havemos de desfazê-las? Somente fazendo o contrário, como é óbvio. A caridade é a luz que nos liberta, juntamente com a verdade. Foi Jesus, o enviado de Deus, que veio à Terra por misericórdia para nos apontar o caminho da salvação e o Evangelho. Nas suas poucas páginas, nos mostra o que devemos fazer para limpar todas as imperfeições geradas por nossa invigilância, que levam ao endurecimento dos corpos espirituais e que atordoam a alma. Compreende-se que todas as enfermidades nos caminhos humanos têm a sua fonte na mente, na desarmonia dos pensamentos. O espírito tem que lutar contra a influência do meio em que nasceu. A matéria induz a alma para as coisas do mundo e a alma deve lutar para se desfazer desse ambiente grosseiro. Quem não luta, há uma coisa que é clara, não pode vencer. O espírito livre que conheceu a verdade mesmo dentro da matéria bruta mostra as suas liberdades para a limpeza das suas ideias, dos seus gestos ante a vida. O espírito traz o princípio intelectual e moral que falta aos animais. É por essa força divina que ele deve vencer as agressões da matéria e do ambiente onde vive o homem. O espiritismo, a doutrina espírita, vem-nos facilitar, vem a nós, criaturas humanas, os meios de nós se libertarmos, conhecendo um pouco da verdade espiritual. Não muita, porque nós não estamos preparados para isso. Nós temos é que procurarmos aprender as leis morais e usá-las no nosso dia-a-dia, que desta maneira a luz irá nascer nos nossos corações e a felicidade não será mais uma utopia. Depois do homem livre, irá-se cumprir a promessa do Mestre, conforme citado em Lucas no capítulo 22, versículo 29. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações, elas crescem para a glória. E vamos à pergunta 606. Continuamos no capítulo 11 dos Três Reinos, os animais e o homem. E a pergunta 606 de Allan Kardec é a seguinte: de onde tiram os animais o princípio de inteligência que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? E a resposta é a seguinte: do elemento inteligente universal. E reforça a pergunta Allan Kardec: então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? E a resposta do espírito é sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Aqui estamos a falar, nesta pergunta 606, de princípio inteligente. É que vamos ver, tentar aqui, o princípio inteligente de que são dotados todos os animais é constituído pela força do tempo que preparou a forma animal para receber a vida mais aperfeiçoada, que é a alma que vem de Deus, elaborada pelos impulsos do progresso e canalizados pelos agentes mais próximos do Criador. Esse princípio inteligente não entra no corpo do animal em formação, mecanicamente, no ato da concepção do próprio animal. Os benfeitores espirituais estão dedicando os seus esforços para esse trabalho espiritual em vários lugares onde o homem, pela sua ganância do ouro, provoca mais nascimentos. E Deus consente que os seus anjos trabalhem o dobro para manter a vida acesa em todos os campos da terra. Essa luz que move todas as coisas é filha de Deus, que desce o Criador e que vem se transformando de grau a degrau, até se materializar, depois vai subindo novamente, alcançando a espiritualização. Em vários viventes, onde se move o espírito grupo, essa alma ainda não se individualizou. Ganha corpos e torna a voltar em corpos sucessivos, quantas vezes forem necessários, para alcançando assim a sua personalidade.
vejamos que a reencarnação se processa em todos os reinos e todas as coisas, pois é neste trabalho que o espírito conquista a liberdade espiritual. Os agentes de Deus estão mais ligados aos homens, animais e coisas do que se pensa. Tudo se move com as suas presenças pela ordem do soberano Senhor. A humanidade deve compreender e respeitar os valores espirituais. Enquanto isso não ocorrer, os homens lutarão com as agressões da própria natureza e ela cobrará deles o respeito das leis naturais. O desprendimento é a forma a que se deve dedicar. Todos aqueles usuários acaba preso pelos seus pertences, sem desfrutar do que pensa ser útil à sua vida. Lucas, no capítulo 12, versículo 21, diz: assim é o que se tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha que importante estas palavras de Lucas. Os homens já esclarecidos para as coisas espirituais devem entesourar os valores da vida interna e serem ricos moral, cultivando as virtudes todos os dias. Elas são as sementes divinas, de onde se entende que os seus frutos são alegria, amor e felicidade. Tudo na vida se encadeia para a frente, começando em processo de agrupamento, como uma massa divina. Depois os elos vão se individualizando e tomando personalidade. Buscando a razão, a inteligência surge e a liberdade cresce. Todos temos o mesmo direito de alcançar a luz própria. O animal não foi feito para ser sempre animal. O princípio inteligente que o anima no amanhã partirá para o reino humano, depois para o angélico e assim sucessivamente até a plenitude da própria vida, onde o amor se faz dominar e o coração se transforma em sol, que alimenta a si mesmo em todas as circunstâncias. Mas mesmo assim, o comando central é único, é Deus, em toda a extensão do ninho cósmico. A verdade é relativa para todos os seres. Ela é revelada de acordo com a evolução de cada criatura. Os homens que estagiam na Terra ainda são crianças, em se referindo a mundos venturosos. O princípio inteligente dos animais passam por elaborações diferentes no mundo espiritual, para se irem tomando posição cada vez mais enriquecida de forma a ganhar qualidades ou despertar valores, até se apresentar as primeiras reencarnações como ser humano. E daí começa a vivenciar as suas vidas duplas, conquistando novos valores. E vamos agora para a pergunta 607. Dissestes, na pergunta 109, que o estado da alma do homem, na sua natureza, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa ao espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. A resposta é a seguinte: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. E Allan Kardec volta a perguntar: parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação? Não. E nesta pergunta de Allan Kardec os espíritos respondem: já não dissemos que tudo em natureza se encadeia e tende para a unidade? Nestes seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. E de certa forma um princípio preparatório como o da germinação, por efeito da qual o princípio inteligente sobe uma transformação e se transforma em espírito, entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, há a fase da infância que segue a adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem
coisa alguma há de humilhante para o homem sentir-se-ão humilhados os grandes génios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram. Se há uma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus, a sua impotência para ir sondar as profundezas dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Conheceis a grandeza de Deus nesta admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por todas as suas criaturas. E Kardec volta a perguntar: esse período de humanização principia na Terra? E a resposta do Espírito é a seguinte: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode-se dizer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui apenas exceção. Pois este aqui... Aqui eu acho que está mais que esclarecido esta forma, e tudo aquilo que os espíritos mencionaram sobre a pergunta de Allan Kardec, que eu acho que não merece comentário. E vou passar à pergunta 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência das suas existências ao período da humanidade? Esta resposta já sabemos, mas vou ler. Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. É difícil mesmo que se lembre das suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Aqui estamos a falar da lembrança, da recordação de existências anteriores. É que o espírito, quando desencarna, não se lembra das suas vidas progressas anteriores ao período de humanidade. Muitos não se lembram nem mesmo das reencarnações passadas, já como espírito. Isso depende do seu estado evolutivo. Somente o espírito altamente evolutivo é que se recorda de algumas vidas que teve na Terra já como espírito. A maioria de todos nós ficamos em estado de inconsciência por tempo considerável, e quando o ser se encontra nas inferioridades, dando provas de que não é bom o seu despertamento, passa de uma existência para a outra sem consciência de tal estado. Daí se conclui que os espíritos não são capazes de se lembrarem como começaram. As lembranças, quando processam, é por necessidade do desencarnado. O véu que empana essa verdade é controlado por espíritos superiores, que a tudo comanda na razão de ser das vidas em transição. Muitos seguidores da doutrina espírita ficam especulados, os espíritos especulando por não espíritos para descobrir o que foram no passado, sendo que eles mesmos, ao analisarem o seu próprio presente, devem desconfiar do que foram, pois por seus instintos despertados, pela sua conduta no presente, pelos seus próprios pensamentos. É que a diversidade no mundo dos espíritos são múltiplas, como são na Terra. Há regiões na sombra onde a vida é pior do que na Terra, onde impera ainda a escravidão, e os escravizados são espíritos devedores que a lei deixa que assim quedem, para que eles aprendam a ser mais úteis quando retornarem à Terra, animando um corpo físico. Quando a utilidade das revelações das vidas passadas, a maior revelação que a Terra recebeu foi a presença de Jesus, e a maior herança que a Terra recebeu foi o Evangelho do Mestre. Não é preciso saber o que fomos. Devemos nos preocupar, sim, com o que devemos ser agora, corrigindo as más tendências, procurando nos eliminar por dentro, que o resto virá para a creche da misericórdia.
A vaidade de certas criaturas leva-nos a deixar que alguém lhes fale que foram grandes personagens que animaram corpos na Terra, e essa vaidade vai ser pior no presente. Se lhes for revelado que foram párias dos mais obtusos, poderão esmorecer nas lutas para melhorar, e ficando na dúvida, avançam com mais coragem para o futuro. Se tivessem acesso às vidas anteriores, a vida humana seria mais difícil. É que o espírito humano precisa educar-se. Isso pode-se generalizar, educando todos. Foi para tanto que a doutrina dos espíritos surgiu na Terra. O espiritismo surgiu para modificar os homens, mudando os seus sentimentos, educando os seus pensamentos na formação de ideias elevadas, levando-se a se esforçarem, meditarem e trabalharem dentro de si mesmo. Se nós observarmos as vidas, que eu acho que já falei nisto, dos grandes missionários que passam pelo planeta, deixando rastros de luz pela própria vida, eles conversaram pouco, mas viveram muito nas hostes de Jesus, entregando a sua vida às formas morais, mesmo que lhes custasse a própria vida. Neste esforço ingente em favor de si mesmo, os homens poderão melhorar de todas as enfermidades físicas e morais, e daí poderão ouvir a voz do Mestre novamente em seu favor: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Isto em Lucas, capítulo 17, versículo 19. O homem deve alimentar a fé, porque Jesus é a fé dos nossos corações. O espírito do homem precisa se iluminar, não pode passar por outros caminhos a não ser o da verdade, que desliza e avança cada vez mais nos impulsos da caridade. E vamos para mais uma pergunta. Agora vamos para a pergunta 609. Pergunta Kardec, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava num período a que se poderia chamar ante-humano? E a resposta é a seguinte dos espíritos superiores: conforme a distância que me dei entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda têm a secundá-los à vontade. Vão em progresso mais rápido à medida que o corpo adquire perfeita consciência de si mesmo. Aqui a resposta penso também que é clara, mas vou tentar aqui. Esta é a pergunta 609 e falamos sobre o passado no presente, que é realmente o que pergunta de Allan Kardec e a resposta dos espíritos. Ou seja, os espíritos na sua infância espiritual ainda estão bem próximos da animalidade e podem conservar alguns traços dos animais em sua vida, procurando-se notar os elos que ligam uma vida à outra que tiveram. Conforme a distância entre uma e outra, mostra-se bem clara a ligação de um reino ao outro. Na medida de evolução da alma, elas vão se desligando pela influência. Os traços indivisíveis irão desaparecer e a personalidade se firmará na cadeia evolutiva, de modo que a beleza moral isole o animal do homem. O passado distante somente expressa no presente, no estado presente, quando este estado permanece estacionário. O esforço próprio neste campo é uma grande valia. Nós mesmos e todos aqueles que estão no plano espiritual devem batalhar em todos os momentos para sair-se da animalidade e quebrar os elos que ainda nos prendem
às trevas, onde as paixões dominam, a maledicência impera e o egoísmo inspira e ossura. Peço imensa desculpa. Só um momento, precisava me perder aqui. Peço imensa desculpa. Todos nós devemos ser por Jesus. É o nosso dirigente. Ele é, novamente, falta dizer, o governador deste planeta. E em Lucas capítulo 11, versículo 23, está escrito que não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajusta, espalha. É que nós somos o rebanho de Jesus e devemos estar sempre com Ele, ajustando as virtudes e vivendo-as todos os momentos. Não devemos perder tempo em combater o mal, mas viver o bem. Esquecer que existe a desarmonia, estudar, meditar e passar a viver dentro da verdade e do amor. Essas virtudes são a harmonia da criação. Se a natureza não dá saltos, nem opera com violência, certamente que os laços do animal ao homem não são quebrados de uma vez. Esta é pura realidade. Tudo se faz de uma forma gradativa. Eles se fazem lentamente, no esforço de distanciar o homem do animal, a parte que foi tocada para o ser pensante. Ele deve fazê-la devagar, mas com constância operar sempre, avançando para a libertação espiritual. O passado que deve ficar vivo no presente é o que fizemos de bom. É o esforço para melhorarmos, é o amor e a caridade operada por nós ontem. O hoje deve refletir o entusiasmo, melhorando cada vez mais estes gestos de luz. Os homens, nas suas primeiras experiências como seres humanos, se confundem nos elos que separam um reino do outro. O animal se parece com o homem, e este tem muitos animais na forma, nos gestos e na forma de vida. Os próprios instintos estão despertados, como sendo animais verdadeiros. Contudo, o tempo se encarrega da transformação, esperando que o esforço próprio complete as mudanças ideais pelos anjos. É que entre estas duas vidas, os primeiros progressos são muito lentos. E com o passar do tempo, o amadurecimento das almas, o progresso vai ficando cada vez mais rápido, acelerando a reforma no bem-estar da humanidade física e mesmo moral, com a maturidade dos seres. Esta é a lei da justiça e do amor de Deus. Se procurarmos o amor e a justiça de Deus, o resto virá por acréscimo da misericórdia divina. E vamos à pergunta 610. Ter-se-ão enganando os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem da criação? E os espíritos respondem, não. Mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só o tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter o destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos espíritos que podem conhecê-lo. Então aqui nesta pergunta 610 falamos que é real. Nós sabemos que o homem é um ser à parte. É que o homem é ser à parte de todos os outros reinos, como está na resposta dos espíritos. Porque ele está destinado a conhecer o Criador com bastante profundidade, como lhe toca o destino. Além de compreender o soberano Senhor, ele procura entender as suas leis e respeitá-las. Será assim de grande valia para a sua paz interna, para a sua vida consciente, conhecer de onde veio e para onde vai. Existem
como já falámos sobre isto, muitos segredos a serem desvendados. Ainda não foram, porque a verdade é relativa ao grau de desenvolvimento da humanidade. O regulador da verdade é o tempo e, sobretudo, a maturidade da alma. É que o homem é um ser à parte, visto ter possuidor das faculdades que nos animais e nos outros reinos estão escondidas. Jesus falou muita coisa, por vezes em parábolas, que somente seriam reveladas aos seus discípulos. O tempo tanto esconde, como revela tantas outras parábolas que a natureza tem para dizer. A doutrina dos Espíritos é também reveladora e está entregue a ela dizer muita coisa que Jesus, naquela época, não poderia falar. É por isso que dizemos que se deve ler e meditar nas obras espíritas, tirando o que se pode entender. Eu volto aqui a frisar Marcos, no capítulo 7, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E os ouvidos a que se referia aqui Marcos são os ouvidos do entendimento. Aqueles que estão bem desenvolvidos na época em que estava escrevendo. As coisas do céu penetram nos homens da terra, por sintonia da vida. Modificar a nossa vida, que as relações irão chegando por lei do nosso coração. Nós devemos obedecer às leis dos homens e essas poderão nos ajudar no entendimento maior das coisas que precisamos. Se nós queremos conhecer mais a Deus, se nós estamos animando um corpo físico, é bom que o procuremos. Os caminhos são muitos e as portas estão abertas, mas é preciso que nós esforcemos-nos. Toda a subida pede esforço. Todas as atividades mentais constituindo pedidos e todos são respondidos nas faixas das intenções do emissor. Assim, o homem é o ser à parte. Em se referindo aos mundos superiores. Quando neles gozam a irradiação do amor, aqueles que cultivam o orgulho e o egoísmo estão, sem que o saibam, aliás, à procura de dor para serem estimulados ao amor. E continuamos com o capítulo 11 dos Três Reinos e falamos agora de metempsicose. Metempsicose. Palavra esquisita. Perdão. Na pergunta 611, o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? E os espíritos respondem: as duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconhecia a árvore com as suas folhas, flores e frutos, do germe informa que se contém na semente onde ela surge. Desde que o princípio de inteligência atinja o seu grau necessário para o espírito e entrar no período de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais. Como uma árvore, já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo. E as paixões que nascem, influência do corpo e do instinto de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Ora, aqui estamos a falar de uma coisa que é extremamente importante. E esta resposta aqui final é extremamente importante. A metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. E então, vamos ver. É que a nossa origem é uma só. Nós viemos do princípio inteligente que no passado dos tempos foi se transformando na força da lei do progresso. Configurando-se o corpo físico, podemos analisar a ameba unicelular,
que através dos bilhões de anos entrou na corrente transformatória que se expressar como homem, como um corpo físico animal sublimado, que se referindo, não se refere às próprias leis da natureza, no caso do espírito, em se partindo da mónada, sim, espiritual, vemos que ela veio crescendo com os tempos, deixando para trás eras e mais eras, chegando à plenitude do seu desenvolvimento como espírito humano na Terra, onde deve reencarnar muitas vezes, nascendo e renascendo quantas vezes forem necessárias para a sua iluminação interna. E não quer dizer que seja na Terra, porque quando a Terra, esta transformação que dá até para um planeta de regeneração, muitos não irão reencarnar na Terra, mas outros planetas equivalentes ou um pouco inferiores. Vamos lá ver, é que entre mentes, essa luz de Deus, que teve o seu começo como fluido divino que semeado no corpo térmico dos mares por mãos angélicas, sob o comando de Nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer, igualmente, mudando de formas, mudando de posições, mudando de ambientes. Ela não regride, como querem alguns espiritualistas, acreditando na metempsicose. Essa ideia pode ser, com o nosso respeito ao assunto, uma psicose alimentada no passado, quando alguns profetas evidentes observam espíritos com as formas dos animais. O espírito pode tomar a forma em seus pensamentos, que os seus pensamentos também podem comandar. Porém, isso não quer dizer que os espíritos inferiores tomem a forma de animal para nascerem em corpos iguais. E essas formas, o espiritismo, usando o espiritismo sendo o primeiro, sendo uma filosofia de mais profundidade do que as outras, usa a meta-unidade para revelar a verdade. Vem-nos informar da vida das almas nos planos em que eles habitam e dos próprios instrumentos encarregados das reencarnações dos animais, dizendo que a alma que já viveu em corpos de homem não volta a corpos de animais. Na velha Índia, os hindus ainda adoram a vaca como sendo animal santo e superior aos homens. Talvez pensando nessa doutrina da metempsicose, mas a adoração tem outro objetivo, no profundamente. É que para que eles possam respeitar pela criação de Deus e começando a desprender-se do comércio do animal, mostrando ao homem ganancioso o glutão que podemos muito viver sem nos alimentarmos dos animais. Não é correto que um espírito que já alcançou a razão possa voltar ao corpo de uma vaca, voltando de novo a comer capim e ficar prisioneiro de um corpo que regride seus dons, já despertados em outro reino superior. O espírito avança, vai perdendo certas relações com o mundo em que viveu antes. Os laços vão se desfazendo para que a alma principie a libertação dos meus traços físicos. Os espíritos puros não suportam viver com facilidade dos corpos dos homens inferiores, e para que isso aconteça haverá na gênese modificações que o futuro Volto a repetir, os espíritos puros não suportam viver com facilidade em corpos de homens inferiores, e para que isso aconteça haverá na gênese modificações de que o futuro nos dará conhecimento. A verdade já sabemos, deve ser revelada gradativamente, porque a ignorância entre os homens, que não se generalize, é muito grande e pode criar discussões estéreis, sem nenhum proveito para a educação dos mesmos. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 4, apareceu-se Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. A doutrina dos Espíritos reconhece que foi uma comunicação comum no seu seio, coisa natural,
como que se processam entre os profitentes. Naquela época não se poderia dizer, como nos nossos dias correm, não se pode ainda clarear toda a verdade. Somente a verdade mais acentuada nos torna livres, as criaturas. E continuamos na pergunta 612 sobre o tema metempsicose. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? E a resposta é muito clara. Já sabemos isto, não é? Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Que resposta mais direta não podíamos ter. Falamos então nesta pergunta 612 de regressão ao animal. Anteriormente, como já falámos, a alma do homem não pode voltar a animar o corpo do animal. A filosofia espírita é aberta às comparações, ao raciocínio lógico. Como Deus iria criar as coisas por uma regressão? Ele não seria Deus, porque não teria ciência. Quando criou, de que não daria certo a sua criação, tendo de voltar atrás, por ter falhado as suas experiências. Deus não faz experiências. Isto fica bem claro. Ele é onisciente. Inclusive de nosso destino. Ele viveu no ontem, no amanhã e no futuro longínquo, como se tudo estivesse no presente. Ele vive no eterno, porque Ele é a eternidade. Não devemos ir estudando esse viver no eterno para principiarmos a fazer o mesmo. Se somos seus semelhantes, seus filhos, haveremos copiar os seus feitos onde vivermos, para vivermos em paz a paz da consciência. Porque nas ordens das reencarnações dentro dos corpos humanos é que a matéria pode regredir para melhores lições. A alma, como um ser, deve ser em uma reencarnação um grande político aos olhos dos seus semelhantes e voltar conforme as suas dívidas, como que um ser sem expressão, até um corpo deformado para aprender a verdade no silêncio e no sofrer. Mas tomar um corpo que está servindo aos animais na retaguarda, isso nunca. Nem as plantas poderão voltar animando os minerais. É o que eu tenho dito, que a vida é crescimento. A vida é luz, que tem por destino a luz maior. A metempsicose talvez tenha servido para uma geração como forma de medo para as criaturas, um entrave para os caminhos da perdição, como que no caso de Sodoma e Gomorra e de outras cidades foram destruídas pelas paixões ali incentivadas, como hoje se comenta em alguns meios que a guerra atómica destrói até a alma, pela radiação que as bombas produzem. Mas isso cria certo pavor nos profissionais das guerras fratricidas. Existe sim a reencarnação, não regredindo. Ela se processa no mesmo reino. O espírito, tomando corpos semelhantes aos que teve para a sua evolução espiritual e cada vez mais se iluminando, mesmo que não mostre essa iluminação, está processando por dentro. E ninguém tira essa glória da sua vida. Ela é sua. Por tê-la conquistado sob as bênçãos do Criador. O espírita, principalmente, deve aprender a adquirir as forças do desprendimento. Desprender-se das coisas materiais não é jogar fora o que Deus lhe confiou. É saber fazer uso dos bens transitórios. Porque somente os valores morais, o saber, a moral elevada, é que o acompanham para a eternidade. Deus somente consente que se façam as coisas que deem motivos para o aprendizado. O que iria aprender o espírito que já tivesse animado um corpo de um homem, voltando a animar o corpo de um animal irracional? Não seria justo. E Deus é justo e misericordioso. Ele não faz coisas para voltar atrás. E o homem
é o Senhor do reino que Ele criou, para que os espíritos pudessem passar a aprender com as coisas. Se lembram-se do Evangelho, enquanto os fariseus se indignaram pelos discípulos estarem trabalhando no sábado, o Mestre respondeu desta forma que Marcos anotou no capítulo 2, versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Anteriormente, Jesus, havia dito que o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Escravizar por causa da própria criação do homem, isso sim é regredir. Vivendo situações e leis sem exceção, em se falando do Espírito que já tinha e tem atingido o reino dos homens dotados de razão, o Espírito é luz e, como tal, não poderá tornar às trevas. E vamos ficar por aqui hoje no estudo do livro dos Espíritos. Quero primeiro que tudo agradecer ao nosso Mestre Jesus, o mentor deste trabalho, aos nossos guias, pela paz, pelo amor e pelo discernimento para podermos compreender estas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, e que os comentários lhe tenham servido para ajuda nesse sentido. Jesus, um pedido especial por todos aqueles que desencarnaram nas últimas semanas em Espanha, por todos aqueles familiares e amigos que os seus entes queridos continuam desaparecidos, que possais encher os corações deles de paz, de harmonia, de fé, e que todos esses espíritos que desencarnaram tenham sido ajudados e caminhados pelos nossos bons espíritos que se encontram no plano espiritual. Obrigado, Jesus, e fique connosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo no estudo deste episódio 80 do Livro dos Espíritos. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 81. Muita paz, muito amor, muita fé